A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, você que está nos assistindo. Eu sou o pastor Esdras Oliveira, da Igreja Evangélica Congregacional no Cristo, na cidade de João Pessoa. E nós vamos iniciar mais um culto. E antes disso, eu gostaria que você corresse lá, se inscrevesse no nosso canal, deixasse lá o seu like, o seu comentário, também sobre o culto. Espero que Deus possa abençoar a sua vida através dessa transmissão. Então que Deus lhe abençoe e vamos adorar ao nosso Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos iniciar, como fazemos em todos os cultos, lendo um capítulo dos Salmos. E hoje será o capítulo 27. Amém? Quem quiser nos acompanhar, eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 27 do livro de Salmos. Amém? E logo após estaremos orando e louvando ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, Ele é quem tropeça e cai. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício e júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites contra a ira do teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te louvar, Te engrandecer e Te dizer que Tu és o único digno de toda a honra e toda a glória. Queremos agora, Senhor, Te pedir que possamos entrar, Senhor, no Santo dos Santos, para que possamos, Senhor, estar na Tua presença, Te louvando, Te buscando e Te engrandecendo, Senhor. Abençoa, Senhor, os louvores que vão ser cantados agora, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, o pregador da noite, pastor Esdras.
Abençoa, Senhor, cada irmão que está no seu lar, Senhor, ouvindo esta palavra, e que Tu possas, Senhor, tocar o coração de cada um, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, cura os enfermos que estão, Senhor, doentes neste momento. Vai, Senhor, abençoando, vai curando aqueles, Senhor, que estão com coronavírus, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Deus abençoe esta nação. Vai, Senhor, tomando conta dela. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, Senhor, mas Tu o sabes. Mas eu sei de uma coisa, que tudo aquilo, Senhor, que está acontecendo é Tua permissão, Senhor. E sendo Tua permissão, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. No nome de Jesus eu te peço isto. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com aqueles corinhos que dizem: estamos reunidos aqui, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Grande é o Senhor, e porque grande és Tu. Aquele corinho que diz: digno és de glória. Amém? Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido esse lugar. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti.
digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há Deus além de ti, Senhor. Amém. Gostaria de passar a palavra para o pastor Ezra agora, que ele vai trazer a mensagem para nós. Amém? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 4, diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém. Senhor, fala conosco neste momento através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos trabalhar hoje sobre o tema Morrendo para o Mundo, temos vida em Deus. Precisamos morrer para o mundo porque o mundo nos mostra um estado de morte espiritual. E precisamos ter vida em Deus, porque em Deus nós estamos em um estado de ressurreição. E nós vamos trabalhar esses dois estados nessa pregação, nessa palavra, sobre estado de morte e estado de ressurreição. Mas também é necessário que antes eu explique a você que a linguagem do Apocalipse, ela é uma linguagem simbólica, ela é uma linguagem que traz símbolos. E nós não podemos, uma hora dizer que um símbolo é literal, outra hora dizer que um símbolo é simbólico, né? Que o símbolo ele tem uma interpretação sobre isso, porque nós não temos essa autoridade. Então eu prefiro ter uma hermenêutica que me diga, não é, o significado de todos os símbolos, assim também com os números. Então, tanto 1000 anos não é algo literal, como 3 anos e meio também não é, porque nós vemos que Jesus Cristo está sempre aconselhando os discípulos a não marcar datas, a não contar tempos, mas Ele quer que, na verdade, nós entendamos que 3,5 não é um número completo, que é um período de tempo, que 1000 anos, por exemplo, é um tempo, não é completo, uma era completa. E aqui a gente vai ver exatamente sobre essas questões. A gente vê ainda em Apocalipse, quando ela fala da besta que emerge do mar. E aí a gente sabe que não é uma besta que vai emergir do mar. A gente sabe que mar ali significa povo, que a besta que vai emergir é o anticristo. Nós sabemos também que quando diz que tem 10 cabeças, não sei quantos chifres e coroas, a gente sabe que ali simbolizam reinos, poderes, autoridades, não é? Nações. E assim a gente vai percebendo que cada figura e cada número no Apocalipse, ele nos traz uma ideia do que será na realidade, mas não uma ideia literal. Então João começa a ver exatamente aqui, eu precisava explicar isso, porque nesse texto em que nós lemos, nós teremos muitos símbolos aqui.
E aí você precisa acompanhar comigo que no verso de número 4, João já começa a ter uma visão, e essa visão é do céu. João começa a ter uma visão simbólica, e nessa visão ele vê tronos que simbolizam para nós julgamentos. Nessa visão também ele vê almas, ali ele vê a igreja de Cristo, ele vê os mártires, ele vê os decapitados, e ele não vê só esses que morreram assassinados, mas ele vê também, meus irmãos, olha que maravilha, ele vê os santos, aqueles que não se curvaram ao anticristo, aqueles que venceram a grande tribulação, aqueles que foram fiéis até a sua morte para estar com Cristo também reinando. É interessante que ele vê ali todos aqueles que não tinham a marca da besta. E sabemos que nos dias de hoje há uma discussão muito grande, não é? Muita gente enviando vídeos e falando sobre a marca da besta. Alguns dizem que pode ser um código de barra, outros vão falar que é uma tatuagem, mas na verdade quando a marca da besta é referida aqui no livro do Apocalipse em estar na testa e estar na mão, quer significar para nós que estar na testa significa as filosofias da besta. As filosofias do anticristo, elas estarão na mente das pessoas. A filosofia anticristã estará na mente das pessoas e também estará na mão, ou seja, estará nas práticas, nas obras. Desde o Antigo Testamento nós percebemos que quando as pessoas elas adoravam ao Senhor e elas mostravam as suas mãos, elas queriam significar que as suas obras estavam sendo apresentadas a Deus. Então é interessante, irmãos, porque nós vemos isso no carnaval brasileiro, por exemplo. Ali nós percebemos que por trás há mentes marcadas exatamente com a marca da besta. Existem mentes anticristãs que produzem obras anticristãs através das mãos e das obras daquelas pessoas. Ali não é um único exemplo, mas toda e qualquer pessoa que é obstinada contra Cristo, contra o que se fala de Cristo, obstinada contra a vontade de Cristo, a ideologia de Cristo, contra as verdades que Cristo ensina, todos estes já estão marcados pela besta em sua mente e em sua mão, em suas obras. E aí João diz que vê estas pessoas que venceram isso, estas pessoas que não se deixaram levar pelo mundo, aleluia, mas essas pessoas que chegaram diante do trono de Deus. É isso que João está vendo e diz que eles reinaram por 1000 anos. Aqui 1000 anos simboliza todo o tempo do reinado de Cristo, da sua primeira vinda aqui na terra, à sua segunda vinda. E quando ele sobe aos céus, a palavra de Deus diz que ele está assentado à destra de Deus também reinando. Então a vontade de Cristo é feita no céu e é feita também na terra. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui o seu reino está em evidência. Aqui ele vê um rei, que é o Senhor Jesus, com o seu reino, com os seus governantes e a igreja participando desse governo. E aqui o texto começa a nos introduzir agora, quando ele começa a caminhar para o verso de número 5 e 6. Ele começa a nos introduzir numa lógica que é inversamente proporcional. Preste bem atenção que eu vou explicar. Aquilo que Apocalipse geralmente afirma, ele também afirma o inversamente proporcional, ele afirma o lado oposto. Por exemplo, assim como nós vemos que Apocalipse fala muito sobre paz, alegria, céu, do outro lado também nós percebemos que Apocalipse fala sobre tormento, tristeza e inferno. Só existem dois caminhos, um levará a estas coisas boas, o outro caminho levará a estas coisas más que eu acabei de citar. Então nós teremos aqui, irmãos, nesse texto, duas citações. O texto nos diz que haverá uma primeira ressurreição e o texto nos diz que haverá uma segunda morte. Então daí a gente já começa a ficar assim, intrigado. Eu comecei a pensar quando eu meditei nesse texto e eu digo, olha, mas ele fala de uma primeira ressurreição e de uma segunda morte. Logo nós entendemos que ele está querendo nos trazer também um ensinamento inversamente proporcional. Se há uma primeira ressurreição, há também uma segunda ressurreição. Se há uma segunda morte, há também uma primeira morte. E nós vamos trabalhar aqui nesta noite esses dois estados, o estado de morte e o estado de ressurreição, e cada um desses estados com duas fases. Eu quero falar primeiro para você da primeira, do estado de morte, e dessas duas fases, a primeira e a segunda mortes, que não é algo muito confortável de se ouvir, mas é algo bastante necessário, irmãos.
todos nós nascemos na fase da primeira morte. Preste bem atenção. Todos nós, quando nascemos, estamos na fase da primeira morte. Aqui não há uma ideia física. Você vai perceber que aqui o texto não se refere a uma morte física, mas se refere a uma morte espiritual. E nessa morte todos estamos, porque estamos mortos em delitos e pecados. É assim que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá nos textos onde Davi diz assim, em pecado me concebeu minha mãe. Todos reconhecem o seu pecado, os profetas reconhecem a sua miserabilidade diante de Deus, os apóstolos reconhecem, todos reconhecem que são pecadores e que se não for Jesus para nos salvar, nós estaremos perdidos. Então todos nós, quando vimos a existência, estamos num caminho natural, que é nascer, viver contra os caminhos de Cristo. Quando a gente nasce, a gente não sabe do Evangelho, a gente não conhece a Jesus, a gente não conhece a Deus. E o destino natural dos seres humanos que nascem, se eles não se voltarem para Cristo e se arrependerem dos seus pecados, é morrer e ir para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que o homem ele é pecador e o salário do pecado é a morte e o inferno. Ou seja, a consequência de uma vida pecaminosa, de fato, é a morte e o inferno. Não há como ter uma consequência diferente disso. E assim, irmãos, nós começamos a perceber que assim como ele fala da primeira ressurreição, todas as coisas que ele fala da primeira ressurreição, nós podemos aqui entender inversamente proporcional na primeira morte. Veja bem, ele vai dizer que nós seremos julgados com sentença de culpado. Todos quantos passam por essa primeira morte, se permanecerem assim até o fim de suas vidas, elas permanecerão no estado de morte e assim, no final de tudo, a sua sentença é de culpado. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem crê em mim está salvo, mas quem não crê está condenado. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Nós também vemos que muitos se tornam assassinos das testemunhas de Cristo. Pessoas começam a desqualificar a pregação do Evangelho, começam a dizer que a pregação do Evangelho não tem mais crédito. Outros, além de assassinar dessa forma, criticando, ainda vão assassinar de fato, pessoas, vidas. Muitos e muitos cristãos, irmãos, hoje morrem ainda no mundo. Muitos, milhares, milhões de cristãos já morreram durante a história, exatamente por pregar o Evangelho, e eles morrem pelas mãos de pessoas anticristãs, de pessoas que vivem aqui na terra, mas estão mortas, como zumbis ambulantes, zumbis espirituais. Eles estão aqui nessa terra, irmãos, assassinando as testemunhas de Cristo, querendo fazer com que essa palavra de Cristo ela caia por terra. As pessoas que estão nesse estado de morte, elas são adoradores do anticristo, porque o anticristo, ele vem para satisfazer a vontade dessas pessoas, e aí elas adoram a ele, mas porque ele as serve. É diferente do que acontece em relação a Jesus. Mas assim, no primeiro estado de morte, é impossível agradar a Deus. É impossível se voltar para o Senhor, porque a Bíblia diz que o pecado faz uma separação, faz um abismo entre nós e Deus. E como o pecado faz essa separação, se eu estou no primeiro estado, na primeira morte, eu não tenho como ir até Deus, a não ser que seja por Jesus Cristo. Então, enquanto estamos mortos em delitos e pecados, não tem como chegar até o nosso Pai. Há um abismo gigantesco, que são os nossos próprios pecados. E ele diz que essas pessoas que estão na primeira morte também, nós percebemos que são pessoas portadores de sua mentira. Não é? Como eu já falei, eles carregam a mentira do anticristo. Eles carregam a mentira e não a verdade. Eles carregam nas suas mentes e nas suas obras. E assim, irmãos, eles ficam como súditos do reino de Satanás até a segunda vinda de Cristo. Assim como Cristo tem o seu reino, assim como João vê o seu reino, inversamente proporcional, Satanás também tem o seu reino. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste século. E assim também, meus amados irmãos, nós percebemos que os súditos do reino de Satanás são essas pessoas que vivem sem devotar a sua vida a Deus. E é inevitável que todos quantos estão nessa primeira morte e eles não se voltam para Cristo,
é inevitável que todos estes passem para a segunda fase desse estado de morte, que é exatamente a segunda morte. E aqui, irmãos, aqui não tem mais volta. Você que está me ouvindo neste momento, eu quero dizer para você que se você está no primeira morte, se você está na primeira morte, se você está na primeira fase do estado de morte, eu quero dizer para você que há esperança. Enquanto você estiver na primeira morte, que é a morte espiritual, mas você ainda me ouve, você ainda tem vida, eu quero dizer que você ainda há esperança. Você pode se arrepender dos seus pecados e buscar a Cristo. Mas a partir do momento que você passa da primeira fase, a partir do momento que a sua vida acaba aqui, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Não há mais chance. Você vai para a segunda morte. E a segunda morte, irmãos, também há uma ressurreição de corpo. Mas a ideia, como eu falei aqui, não é física, a ideia é espiritual. Você recebe um corpo, mas você continua morto espiritualmente. Você recebe um corpo, você vai voltar a respirar, você vai ter olhos, porque a Bíblia diz que todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vergonha e horror eterno, e outros ressuscitarão para a glória de Deus, ressuscitarão para os céus, ressuscitarão para ficar com Cristo. Porém, a palavra de Deus nos mostra que essa segunda morte faz com que, ainda que ressuscitados, ainda com corpo, haja uma morte espiritual, que é quando o Senhor Jesus lançará todos os seus inimigos no lago de fogo, e lá haverá tormento, uma eternidade de tormento, uma morte plena, uma morte completa, onde não há mais como voltar. Quando se passa para a segunda morte, infelizmente não há como reverter essa situação. É uma situação eterna, irmãos. E a palavra de Deus diz que o lago de fogo é um lugar feito pelo próprio Deus para derramar a sua ira e juízo contra todos aqueles que não se renderam ao seu nome. Então todos quantos vivem nesta vida exatamente contra Cristo irão experimentar na segunda morte o juízo de Cristo. E olha, irmãos, a Bíblia fala de muitas e muitas coisas que acontecerão com as pessoas que estarão nessa segunda morte. Haverá uma junção de todas as profecias bíblicas sobre o inferno, sobre o lago de fogo, sobre o juízo de Deus, sobre todo o mal que ele vai impetrar ali sobre aquelas pessoas que estarão ali no lago de fogo. E isso é real, irmãos. O próprio Jesus Cristo foi a pessoa na Bíblia que mais falou sobre o inferno. Jesus Cristo falou sobre o inferno mais do que os discípulos. Jesus Cristo falou de inferno mais do que os profetas. Jesus Cristo alertou-nos exatamente para que eu e você entendamos que o inferno é real. É a segunda morte e não podemos ir para essa segunda morte, meus amados. E aí eu quero dizer para você que há uma esperança. Eu quero dizer para você que se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você ainda está na primeira morte, na primeira fase, se você ainda está no estado de morte e você ainda está me ouvindo, há uma boa notícia para você nesta noite. É possível que você seja arrancado do estado de morte. Porque você pode se perguntar, mas pastor, o senhor está dizendo que eu estou morto se eu não estou em Cristo. Então, se eu estou morto, como eu posso buscar a Cristo se eu estou morto? De fato, é Cristo quem pode lhe buscar. E se a palavra de Deus está tocando no seu coração, eu creio que isso pode ser Cristo querendo buscar você neste momento. E aí você pode se arrepender dos seus pecados. E aí você pode sair dessa primeira fase da morte que já está te levando para a segunda morte, que é eterna e não há mais volta. Mas enquanto você está aqui nesse estado de morte, você pode passar, ser arrastado e passar para a primeira ressurreição, que é o que ele fala no texto. E nessa primeira ressurreição, meus amados, ela acontece exatamente quando nós nos convertemos. É exatamente isso que toda a Bíblia ensina. É interessante que o apóstolo Paulo ele diz que nós precisamos, não é, ser nova criatura. O apóstolo Paulo diz que nós nascemos de novo. O Jesus Cristo, quando fala com Nicodemos, diz a Nicodemos: olha, importa nascer de novo, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fica sem entender: eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. É essa a ideia que a palavra primeira ressurreição aqui nesse texto de Apocalipse quer nos indicar. Quer nos mostrar que a primeira ressurreição é quando nós
confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí nós saímos do estado de morte e passamos para a primeira ressurreição. Louvado seja Deus por isso. E aí a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz também que Cristo nos trouxe. A palavra ali, além de trouxe, pode ser traduzida também como arrastou. Ele nos arrastou para o reino do Filho do seu amor. Os crentes, eles são arrastados para essa ressurreição. E eles entendem esse chamado de Cristo e eles respondem sim. E eles dizem, eu me arrependo. E eles dizem o que eu devo fazer. E eles procuram uma igreja evangélica, procuram uma igreja genuinamente que quer fazer a vontade de Cristo. Eles procuram uma orientação maior, porque através dos pastores e das igrejas a gente tem a orientação de como seguir melhor a Cristo. Foi por isso que Cristo instituiu, a Bíblia diz, não é, que Deus ele deu à igreja pastores e mestres, pessoas para discipular, pessoas para orientar. É extremamente necessário que você se arrependa do seu pecado, que você procure uma igreja correta, séria, para que você possa ser bem instruído. E assim você estará participando da primeira ressurreição. E aqui, irmãos, há algo maravilhoso. Porque o texto diz que quem participa dessa primeira ressurreição reina com Cristo. Se você ainda está aqui na terra, você reina com Cristo aqui na terra. Claro que você não reina dizendo coisas que você quer ou fazendo julgamentos próprios seus, mas através da palavra de Deus, nós reinamos aqui na terra. Nós até julgamos, porque quando nós pregamos a palavra de Cristo, nós dizemos, olha, se você se converter dos seus maus caminhos, você será salvo. Mas se você não acreditar em Cristo Jesus, você já está condenado, você irá para o inferno. Ou seja, é a igreja quem governa com Cristo e é a igreja que vai passando essa sentença para o povo. A igreja que vai mostrando a sentença de cada pessoa nessa terra. E a igreja reina com Cristo dessa forma também. E aí a gente participa do julgamento também, lá no final, com a sentença de justificado. Quem passa pela primeira ressurreição não vai para a segunda morte. Por quê? Porque quando chega no final de tudo, quando nós morremos ou quando Cristo voltar, a nossa sentença é de justificado. Porque o próprio Jesus derramou o seu sangue na cruz para que nós fôssemos declarados justos. Louvado seja Deus. Assim, irmão, como justos é que nós vivemos na primeira ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. Isso não quer dizer que a gente parou de pecar ou que a gente nunca mais vai pecar, mas isso quer dizer que cada vez que a gente pecar, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos buscar acertar cada vez mais, vamos ter como objetivo de vida parecer-nos com Cristo. E assim, irmãos, nós iremos morrer como testemunhas. Lembra que eu disse que João viu testemunhas? Nós iremos morrer como testemunhas. Nós iremos morrer de fato. Mesmo que a gente não morra decapitado, mas vamos morrer como testemunhas. Nós vamos ser aqui na terra, ainda que vivos, não mais mortos espiritualmente, mas vivos, adoradores do Cristo, portadores da sua verdade. É interessante que a Bíblia não fala de uma marca na testa só em relação aos discípulos da besta ou do anticristo. A Bíblia não fala de uma marca na mão apenas do lado do mal, mas a Bíblia mostra que todos os cristãos são selados pelo Espírito Santo. Dizem que os cristãos têm a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Então, na mente cristã, irmãos, está a filosofia cristã, o ensinamento cristão, está as verdades bíblicas. E a partir, quando isso está na nossa mente, a partir daí, as nossas obras são vistas também pelas nossas mãos. São obras de luz, são obras de paz, são obras que adoram ao nosso Senhor Jesus. E assim a gente vê que quem passa pela ressurreição, pela primeira ressurreição, é portador da verdade de Cristo. É selado, é renovado com a mente de Cristo. E as suas mãos vão traduzir a sua fé. Aquilo que ele tem na mente, a fé que ele guarda, ele vai traduzir isso através das suas obras. E as suas mãos simbolizam exatamente as suas obras. É assim que Tiago diz, não é? Que a nossa fé ela é demonstrada através das nossas obras. E assim nós nos tornamos participantes desse reino de Cristo como sacerdotes até a sua segunda vinda. E como eu disse, não vamos sentenciar nada, não somos nós que vamos dizer quem está salvo, quem está condenado, mas pela palavra nós entregaremos uma mensagem que fará com que as pessoas entendam isso, que elas precisam sair desse estado,
não é, da primeira morte e passar para o estado da primeira ressurreição. E eu almejo, irmãos, ao chegarmos ao final de nossas vidas, eu almejo que nós possamos dizer como um teólogo puritano que viveu há alguns séculos atrás, chamado Christopher Love. Quantos de nós teríamos, será que você tem essa paz no coração de chegar no fim da sua vida e dizer como Christopher Love? Ele disse: Senhor, bendigo a Deus, meu coração está no céu, estou bem. Já havia uma certeza no coração de Christopher de que ele estaria nos céus. Por quê? Porque ele sabia que ele saiu da primeira morte, ele veio para a primeira ressurreição, e quem passa pela primeira ressurreição não experimenta a segunda morte, que é o inferno, mas estará com Cristo nos céus. É daí que a gente tira essa certeza, irmãos. Eu não tenho certeza que vou para o céu porque eu sou bom ou porque eu mereço, não é por nada disso, é porque a palavra de Deus diz que Cristo é bom, que Jesus morreu nos céus para que eu vá para o céu, para que Ele me perdoe. Então é graça e não merecimento meu, mas essa graça de Deus me faz ter certeza, essa certeza no coração, e que no dia da sua morte vocês também tenham essa certeza. Porque se você morrer com essa certeza de que você vai para o céu, de que Cristo lavou os seus pecados, aí você não vai para a segunda morte, mas a gente vai trabalhar aqui o último ponto: você vai para a segunda ressurreição. Você passa pela primeira ressurreição aqui na terra quando você se converte a Cristo, e você agora vai para uma segunda ressurreição, onde sim você recebe um corpo físico, mas essa ressurreição vai trazer ainda mais glórias espirituais, vai trazer um estado eterno. Estamos certos de que teremos um novo corpo, meus irmãos, um corpo eterno, um corpo vivo, um corpo de vida eterna, de vida plena, e viveremos nos novos céus e nova terra. Viveremos plenamente uma paz, um sonho que excede todo entendimento, vivendo sem pecado em volta, nem choro, nem fome, nem doença, lágrima ou luto. É interessante porque a palavra de Deus nos promete que aí será, assim como nós vimos que no inferno há um juízo completo de Deus, no céu há a glória completa de Deus conosco. Louvado seja Deus. E assim lá nos céus, irmãos, não tem choro, não tem choro de tristeza, não tem fome, pessoas morrendo de fome. A Bíblia diz que no céu não haverá doença, não haverá vírus, não haverá bactérias, não haverá pestes, não haverá problemas cardíacos, né? Não haverá nenhum tipo de doença, irmão. Toda lágrima será enxuta, toda lágrima será seca, irmãos. Por quê? Porque não haverá choro de tristeza, não haverá luto. Nós não estaremos nos céus tristes. João descreve essa cidade em Apocalipse capítulo 22, irmãos. E João também tem uma visão dessa cidade. E ele descreve essa cidade, a cidade da segunda ressurreição, a cidade eterna, onde eu e você vamos morar, onde vão morar todos aqueles que passaram pela primeira ressurreição, que confessaram a Cristo. João diz que essa cidade ela é adornada, diz que essa cidade é enfeitada, diz que essa cidade é um reino de justiça, onde Cristo é Deus conosco, onde Cristo estará presente, onde Cristo é o Emanuel, aleluia, louvado seja Deus. Onde não haverá sol, diz a Bíblia, porque o próprio Jesus será o sol, Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã. Aonde não haverá, porque não precisará da luz do sol, porque Ele mesmo é a luz que clareará todas as coisas, Ele é a luz que invade a nossa alma, Ele é o Todo-Poderoso, irmãos, e é assim que gozaremos da nossa eternidade. Nós experimentaremos a graça de Cristo, o amor de Cristo, veremos como Ele é, experimentaremos o seu reinado. A Bíblia diz que Ele reinará com justiça e paz, não haverá governos corruptos como temos hoje, não haverá, irmãos, nada disso, porque tudo será perfeito, o pecado não mais estará à nossa volta, louvado seja Deus, mas Cristo será glorificado e será o centro de tudo e todos, e nós seremos perfeitamente felizes. Para concluir essa mensagem, irmãos, eu quero dizer para você que é por isso que hoje nós devemos considerar seriamente céu e inferno. Precisamos pensar nisso. Precisamos considerar isso nas nossas vidas. Porque céu e inferno são exatamente os resultados de quem passou ou de quem não passou pela primeira ressurreição. Pensar no céu nos estimula a prática das boas obras.
Lembrar que existe o inferno nos estimula a não praticar o pecado. Quando a gente lembra dos céus, que coisa maravilhosa, vamos continuar praticando o bem, vamos continuar praticando as boas obras. Mas quando a gente lembra que também existe o inferno, a gente lembra da santificação, a gente lembra de abandonar o pecado, a gente lembra de que não é para lá que nós queremos ir, e não é para lá que estamos caminhando, mas quando passamos pela primeira ressurreição, entendemos, é para o céu que eu vou. Aleluia. Então, irmãos, assim nós gozaremos de muitas e infinitas glórias. Quero destacar apenas algumas glórias relacionadas a Cristo, ditas por alguns cristãos. Primeiro, eu quero dizer outra citação desse teólogo Christopher Love. Ele havia sido condenado a ser decapitado no final da sua vida. Não decapitado porque ele cometeu crimes, decapitado porque ele vivia o Evangelho, porque ele queria se parecer com Cristo e porque ele falava disso para as outras pessoas. E ele foi condenado a ser decapitado, a ter a sua cabeça cortada fora. Mas no último encontro com a sua esposa, ele tinha o direito de ter um último encontro, ele tinha o direito de, pela última vez, conversar com a sua esposa. Ele disse as seguintes palavras para ela. Ele disse: assim que a minha cabeça for separada do meu corpo, ela será unida a Cristo, meu cabeça no céu. E eu estou convicto de que amanhã subirei Tower Hill, que era o lugar para onde ele ia ser decapitado, para ser eternamente martirizado para meu Redentor, tendo tanta alegria quanto a que tive quando subi à igreja de Giles para me casar contigo. Ele sabia que assim como ele subiu feliz para casar-se com a sua esposa, ele sabia também que subiria feliz para encontrar com o noivo da igreja, Jesus Cristo. No livro O Peregrino nós encontramos uma declaração que diz: agora me vejo no final da minha viagem, meus dias penosos terminaram, agora verei aquela cabeça que foi coroada com espinhos e aquele rosto que foi cuspido por minha causa. Você já imaginou, irmãos? Um dia você estar nos céus e encontrar com aquele corpo que foi moído em seu favor, aquele sangue que foi derramado para lavar os seus pecados, e você poder abraçá-lo. Que coisa maravilhosa, irmãos, morrer com essa certeza. É de fato uma verdade. Essa mensagem do Evangelho, ou ela nos faz ser ainda mais anticristãos, ou ela nos quebranta e ela nos arrasta para Cristo algum dia. Pode ser que não seja hoje, e pode ser também que seja hoje, mas aquele que ouve essa palavra e se quebranta, mais cedo ou mais tarde, pode estar com Cristo na primeira ressurreição. Samuel Rutherford, no leito de morte, ele disse assim: estou radiante, eu verei como ele é, eu verei reinar, aleluia, meus olhos, estes meus próprios olhos e não outros, verão o meu Redentor, louvado seja Deus. Isto é ter vida com Deus, irmãos. Você quer passar pela primeira ressurreição? Então saiba que se você passar por ela, você chegará certamente à segunda ressurreição. Você verá a Cristo, você viverá uma eterna felicidade. Arrependa-se, siga a Jesus, que você encontrará com Ele certamente, independente de como seja a sua vida aqui na terra. Vamos orar? Eu gostaria de orar por você neste momento. Se você quiser, entregue a sua vida a Jesus Cristo e procure uma igreja, procure um pastor sério, procure caminhar nos passos de Jesus. Procure viver nessa primeira ressurreição para que o seu resultado não seja a segunda morte, mas o encontro com Cristo nos novos céus e na nova terra. Senhor Deus, eu quero apresentar-te a vida da igreja evangélica congregacional, ó Deus. Que o Senhor continue firmando esses irmãos na tua palavra. Eu te louvo porque muitos na igreja já estão vivendo a primeira ressurreição, certos de que viverão a segunda. E ainda existem alguns irmãos que precisam sair do primeiro estado, da primeira fase do estado de morte, da primeira morte, para virem para o teu reino. Que eles tomem essa decisão. Que não haja mais reservas, que não haja mais medo, mas que todos possam, para a tua glória, confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu gostaria de, nesta noite, que o Senhor abençoasse as famílias, que a cada lugar que esta mensagem chegar, ela cause o impacto do teu Evangelho. Senhor Jesus, nós precisamos de ver a tua glória
salvando vidas, o teu milagre, Pai amado. Nós precisamos ver, Senhor Jesus Cristo, como é maravilhoso ver vidas se rendendo ao Senhor, que pessoas voltem para Cristo. Esse é um tempo difícil em que as pessoas estão vivendo, que o mundo está vivendo, mas Jesus é a resposta, aleluia. Jesus é a salvação, Jesus é a vida eterna. É assim que eu te oro, Pai, e rogo ao Senhor, que essa palavra, ela martele em nossos corações durante toda a semana, que nós entendamos que precisamos, de fato, de nos render a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que é o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você e sua família sejam abençoados. Fique com Deus. Amém.